já estamos de volta ao vivo e em cores para o seu programa Vida e Saúde. Hoje tratando um pouquinho melhor a nossa cabeça. Queda de cabelo é o tema de hoje com a doutora Cristina, dermatologista, aceitou nosso convite, está aqui respondendo todas as perguntas com aquela maestria, uma grande profissional. Antes de mais nada, eu quero que a senhora me fale quem são Gustavo, Rodrigo e Luísa, doutora. Gustavo é o meu grande companheiro, o amor da minha vida, meu marido, e o Rodrigo e a Luísa são meus filhos muito queridos. Manda um beijo para eles. Está até emocionada, que maravilha, né? Falando da família. Parabéns aí ao Gustavo, que Deus abençoe, Gustavo, o esposo, ao Rodrigo de 6 aninhos, é isso? 6 anos. E a Luísa de 3 anos, então acordado vendo a mamãe, com a graça de Deus. E o Gustavo é carequinha, não? Gustavo, eu cuido para não ficar careca. Doutora, falando em cuidar para não ficar, enfim. E a gente sabe assim que para vários tipos de enfermidades e vários tipos de remédios, não precisa citar remédios, enfim, mas eu gostaria que a senhora, olha, remédio para tal pode prejudicar, remédio para isso pode prejudicar, enfim, né? É claro que a pessoa vai ter que tomar um remédio, se está com diabetes, se está com isso aqui, tem que tomar, né? Enfim, mas assim, a relação do remédio com o tratamento do cabelo aí. Algumas medicações são relacionadas à queda de cabelo. As principais são algumas medicações psiquiátricas, então estabilizadores de humor, lítio, remédios para depressão, alguns anticoagulantes, antibióticos, antifúngicos podem levar a uma queda de cabelo. A lista é enorme, tá? O mais importante é a gente ver uma relação de causa e efeito, ou seja, o paciente começou a tomar, começou a cair e excluir as outras causas. Então, antes de culpar o remédio, é importante passar por uma avaliação de um dermatologista para ver se realmente ele é a causa da sua queda e botar na balança se a gente deve ou não parar a medicação, se ela pode ser substituída por causa dessa queda. Doutora Elvira Medrado, de São Paulo, capital. Obrigado, dona Elvira. Os produtos químicos usados no tratamento da água, né, eu imagino que seja cloros e outros componentes, podem ajudar a causar queda de cabelo? Pergunta a nossa amiga Elvira, doutora. Na verdade, o cloro é uma causa muito importante de dano do fio, tá? Então, isso é muito importante, por exemplo, pessoas que fazem natação, piscina, verão, etc. E aí, água do mar. Não, existem alguns cuidados que a gente pode tomar para minimizar esse dano. Por exemplo, pessoas que nadam, o ideal seria a pessoa molhar o cabelo antes da natação e passar um creme para proteger. E saiu da natação, enxaguar, tirar o resíduo e passar um creme para nutrir. Então, existem alguns produtos até específicos para nadadores com esse propósito também. Doutora, aqui lá de Petrópolis, Rio de Janeiro, é a Vanessa Cabral. Obrigado, dona Vanessa. Deus abençoe, está elogiando o programa, parabenizando o programa aqui, como sempre, diz ela assim, acompanhe e não perca um. O uso da progressiva faz ter queda de cabelo, diz ela assim, pergunta ela, a Vanessa Cabral, doutora. Existe uma diferença entre quebra e queda. Se a progressiva causa uma irritação no couro cabeludo, ela pode levar a uma queda e às vezes essa queda pode ser muito importante, até causar uma cicatriz no cabelo. Mas o mais comum é que a progressiva leve a uma quebra do fio. E aí sim, isso a gente vai ver por uma fragilidade mesmo, que às vezes as pessoas confundem quebra com queda. Então precisa ter um pouquinho de cuidado para ver o que é. Doutora, a Liderce de Valinhos, obrigado Liderce, obrigado, Deus abençoe, viu? Ela gostaria de esclarecer uma dúvida. Meu cabelo era muito seco, lavava a cada 2 dias, mas há alguns meses meu cabelo estava muito oleoso e tem algumas feridas no couro cabeludo. Não mudei de shampoo. O que pode ser esta alteração? Gostaria de aproveitar da pergunta dela, doutora, assim, ela falou de feridas, enfim. Quais são, talvez, as principais doenças, né, que podem prejudicar o cabelo, assim, o couro cabeludo, doutora? Tá. Então, primeiro, a pergunta dela, na verdade, alguma alteração hormonal precisa, às vezes, ser investigada. Às vezes, alguma alteração de hormônio
precisa fazer uma bateria de exame, é legal procurar um dermatologista para ver se existe algum desequilíbrio aí hormonal levando esse excesso de oleosidade ou se é alguma coisa só ocasional. Às vezes agora no inverno tem gente que fica com couro cabeludo mais oleoso, precisa passar por uma investigação de um dermatologista. E as doenças mais comuns que acometem o couro cabeludo são desde a calvície, né? Que na mulher a gente nem chama tanto de alopecia androgenética, a gente chama de alopecia do padrão feminino. São as doenças mais comuns, mas existem tanto doenças que causam cicatrizes no couro cabeludo, e aí o couro cabeludo vai ficar sem o fio para sempre. Existem doenças que causam queda do cabelo, mas que eles podem se recuperar. Nesses casos, o eflúvio que a gente falou, essa queda mais acentuada, mas existem algumas doenças inflamatórias, como a alopecia areata, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é a pelada, que às vezes a pessoa fica com alguns buracos no cabelo, o cabelo às vezes pode acometer outros pelos do corpo, fica com algumas falhas. Que é aquela pergunta que a senhora antes, a pelada de Brown? Não, esse é pseudopelada, porque clinicamente ele parece, mas essa é uma doença cicatricial. A alopecia areata não é uma doença cicatricial, é uma inflamação que às vezes pode ser muito grave, a pessoa pode perder todos os fios do cabelo, mas tem um potencial de nascer fio a se tratar. O Marcelo Eduardo Caruso de Campinas, obrigado Marcelo, Deus te abençoe. Eu gostaria de saber se a finasterida, faz crescer cabelo nas entradas, próximo à testa, e se há algum remédio para isso, é o nosso amigo Marcelo. O que é essa finasterida, doutor? A finasterida, ela é uma medicação que ela é usada para calvície e ela faz um bloqueio hormonal. Então, a testosterona, no couro cabeludo, ela é convertida num outro hormônio e essa conversão é que faz com que ele fique mais fino. A finasterida vai impedir que a testosterona vire esse outro hormônio que é prejudicial, que leva ao afinamento, tá? É uma medicação que é muito boa para a calvície, mas precisa ser bem indicada. Ela geralmente não faz nascer cabelo onde não tem mais. Então, se a pessoa tem o couro cabeludo liso, a entrada dela é lisa, não vai nascer. O que acontece é que aqueles fios que estão finos podem engrossar e dar uma impressão de maior volume, tá? Mas aonde não tem cabelo é só com transplante. Agora, doutora, nesse caso aí, a finasterida, etc., se compra receita médica? Ela é vendida sob prescrição médica, ela tem alguns efeitos colaterais que são importantes serem discutidos e tem até contraindicações. Então, antes de usar qualquer uma dessas medicações, precisa ver se é o caso e precisa discutir com o seu médico, principalmente por causa de efeitos colaterais. A finasterida tem um efeito colateral de disfunção sexual, de diminuição de libido, que precisa ser realmente discutida com o médico antes de ser prescrita. Doutora, a testosterona é o hormônio masculino, enfim. Isso. A queda da testosterona, porque chega em um determinado momento da idade do homem, há uma queda natural. Essa queda também a queda do hormônio também está relacionada à queda de cabelo? Não, geralmente é ao contrário, a testosterona ela acaba ficando num nível mais baixo com a idade, mas o que ocorre é que a calvície às vezes progride não só pela causa hormonal, mas pelo envelhecimento do fio. Eu não sei se vocês já repararam que todo velhinho, bem velhinho, tem cabelo muito ralo. Isso é pelo envelhecimento do fio que vai levar a um afinamento também. Então, às vezes, mesmo com a testosterona baixa, a calvície ainda pode progredir por outras causas. Entendi. Tá? Doutora, aqui a Rebeca, que ela está aqui mandando e-mail pelo Dr. Gustavo Duarte, do Centro de Hemoterapia Celular e Medicina em Campinas. Parabéns, viu? Deus abençoe aí, Dr. Gustavo Duarte, ou a clínica, enfim. Mas obrigado, Rebeca, pela participação. Quando falamos em calvície, o importante é o cabelo que cai ou o que resta na cabeça? Pergunta a nossa amiga Rebeca. Depende do ponto de vista. O cabelo que cai, ele é muito importante porque o que cai, geralmente a gente consegue, às vezes, o que fica, às vezes a gente consegue fazer com que aumente o volume, tá? Agora, eu não sei se ela está falando
em relação a quando você tem um excesso de queda, um eflúvio, acho que é isso que ela está perguntando. Quando você tem um eflúvio, às vezes, você não nota a diminuição de volume, a não ser que mais de 50% dos fios caiam. Então, mesmo tendo muito fio ainda no cabelo, se está caindo muito, é importante que seja averiguado. Doutora Cristina, o ideal, eu posso lavar cabelo de manhã, no meio do dia, ou deixar para lavar à noite? Tanto faz. Isso, o mais importante para pessoas com cabelos compridos, por exemplo, é não dormir com o cabelo molhado, tá? Porque isso às vezes leva a uma quebra maior. Então, pode até fazer o uso do secador, lembrar que o secador deve ser usado numa distância de pelo menos 15 centímetros e na menor temperatura possível, porque isso pode causar um dano térmico, causar bolhas dentro do fio e essas bolhas levam a fraturas, a quebras do fio mais facilmente. E doutora, em algumas situações, algumas mulheres, enfim, que são perguntas que estão chegando assim, que quando vão desenrolar o cabelo, usam uma certa pressão, digamos assim, ou uma forcinha um pouquinho a mais, doutora, e daí? Como? Quando vão desenrolar, vão desembaraçar o cabelo? Ah, sim. Isso pode levar realmente a uma quebra. O mais importante com o cabelo é tem pessoas que desembaraçam ou escovam muito frequentemente. Isso tudo a gente tem que ter cuidado. Pessoas com cabelos mais crespos, às vezes precisam passar um condicionador e desembaraçar ele um pouco mais molhado. E pessoas com cabelo mais liso, o ideal é até desembaraçar com a própria mão, tá? E depois só pentear com ele com mais seco, porque o fio, quando ele está molhado, ele fica mais elástico, por isso que tem a aparência até dele ser mais comprido. E essa elasticidade, até um certo ponto, a fibra aguenta, passando de um certo ponto, ele acaba quebrando. Doutora, chegou aqui uma pergunta pelo Facebook, olha só. Maria Estevão, obrigado Maria Estevão, Deus te abençoe. Olá, Frei, sua bênção, estou assistindo o programa, estou adorando, como sempre, porque eu também tenho queda no cabelo e eu pergunto, alergia no couro cabeludo tem a ver com queda de cabelo? E ela até cita alguma coisa assim, medicamentos, antibióticos, eles fazem cair o cabelo também? É a nossa amiga Maria Estevão, doutora. Maria Estevão, então, como eu falei, alguns medicamentos, alguns antibióticos podem levar à queda, tá? E a alergia, se ela causa uma reação inflamatória importante, também pode levar à queda. Existem alergias a tinturas e alguns produtos de cabelos e existem até testes que a gente pode fazer, teste de contato que a gente chama, para ver se você é alérgico ou não a algum tipo de produto. Mas o ideal é evitar usar produtos que você saiba ter alergia. Aqui a nossa amiga Cleusa Aparecida Alves de Oliveira, de Limeira do Oeste, Minas Gerais. Obrigado, Ana Cleusa. O cabelo loiro acaba sendo mais fraco que um cabelo escuro? Pergunta ela. O cabelo naturalmente loiro, não. Geralmente ele é um pouco mais fino, mas se ele for bem cuidado, ele pode ser muito saudável. Agora, o cabelo quimicamente tratado para ficar loiro, geralmente é muito mais frágil. A Juma da Silva Barbosa, de Indaiatuba, São Paulo. Obrigado, Juma. Faz 6 anos que meu cabelo não cresce. O que devo fazer? Pergunta a Juma, doutor. Isso é uma pergunta muito interessante. Se ela provavelmente já é um adulto, em criança isso é diferente. Se o cabelo não cresce, a gente tem que investigar se é um problema do ciclo do cabelo genético ou um problema de fragilidade da haste do cabelo, do fio de cabelo, que leva ele a quebrar. Em adulto, o cabelo, quando não cresce, pode ser um sinal ou de quebra, que às vezes ele quebra antes de crescer, ou pode ser um sinal de encurtamento do ciclo, ou seja, de uma calvície inicial. Na calvície, como a gente tem essa alteração do ciclo também, o ciclo fica mais curto, às vezes a pessoa nota que o cabelo não cresce mais como crescia antigamente. Então, é muito importante que seja investigado isso também. Olá, Frei, tenho 35 anos, sempre tive caspas. Qual o melhor shampoo que devo usar? A tintura sem amônia seria menos agressiva? Cada escovada que eu dei nos cabelos
que eu dou no cabelo saem chumaços. Faz uns 3 anos, mais ou menos, que cai muito, seja molhado, seco. Seria por causa da menopausa ou o que pode ser? Muito obrigado, a nossa amiga Mônica Moreno, de Matão, São Paulo. Obrigado, Mônica. Fez a pergunta, vai ouvir a resposta agora. Mônica, o shampoo anti-caspa, inicialmente você pode usar até um shampoo comercial anti-caspa. E se não tiver efeito, é interessante você procurar um auxílio de um dermatologista para ele indicar o tipo mais específico e às vezes até rodiziar, usar mais de um, às vezes a gente usa até mais de um tipo de shampoo se não tiver um controle, tá? Tá caindo chumaços de cabelo, então você precisa fazer uma avaliação, precisa procurar um dermatologista de qualquer jeito para ver por que você está tendo esse tipo de queda, tá? Ela citou a menopausa também. E a menopausa pode piorar essa queda, sim. Durante a menopausa, às vezes, a gente tem um agravamento. Só de entrar na fase da menopausa por a mudança hormonal, você pode ter uma queda maior, mas geralmente você tem um agravamento da calvície na menopausa. Doutora Valdete Silva Costa, de Governador Valadares, Minas Gerais, ela pergunta: eu gostaria de saber sobre transplante de cabelo. E ela faz até a pergunta depois, se a doutora faz, né? Ou indica algum profissional que faz, né? É a nossa amiga Valdete, doutora, sobre transplante de cabelo. Eu não faço, tá? Tenho colegas que fazem, posso indicar. Eu acho que a gente vai até ver uma matéria aqui com a doutora Luciana Pontes, que faz transplante de cabelo com a equipe. E o transplante de cabelo precisa ser avaliado caso a caso, tá? Alguns pacientes têm uma indicação, principalmente ele é muito bom para homens, mas também mulheres, se tiver área doadora. O mais importante é ter uma área doadora, ou seja, ter áreas não acometidas pela calvície, para a gente levar essas áreas para os locais acometidos. Tá. Ela já citou, no próximo bloco a gente vai ver essa matéria sobre os tratamentos. Era a nossa surpresa aí, viu? Então fique atento. Desculpa. Isso foi só aquele gostinho para você não trocar de canal, viu? Né? Doutora Lígia Mansur Salomão, de Além Paraíba, Minas Gerais. Quem faz permanente, contínua, pode ter queda de cabelo? Pergunta a nossa amiga Lígia, doutora. Lígia, é a mesma coisa que eu falei em relação ao alisamento. A permanente é um processo até semelhante, né? Lógico que existem vários tipos de alisamento, mas você pode ter uma queda por irritação, tá? E você pode ter uma quebra maior porque esse fio vai ficar mais frágil, tá? Muitas perguntas chegando aqui, doutora, assim. A Maria de Lourdes Ribeiro, de Carbonita, Minas Gerais. Obrigado, Ana Maria. Shampoo caseiro pode influenciar na queda, né? É aconselhado usar? Doutor, o que é um shampoo caseiro, doutora? É a nossa amiga Maria de Lourdes. Na verdade, eu não aconselho o uso de um shampoo caseiro, que é um shampoo que as pessoas manipulam na própria casa. O shampoo, ele é um produto que ele é difícil até da gente manipular em farmácia de manipulação, porque ele tem vários componentes, tá? E ele precisa ser estabilizado, ele precisa ter agentes condicionadores para ele ficar um shampoo agradável. Tem gente que gosta de lavar o cabelo com sabão de coco, mas não é o adequado. O adequado é a gente lavar com shampoo para o seu tipo de fio, para não haver uma retirada excessiva da oleosidade, para não haver um aumento da porosidade, uma desidratação do cabelo. Tá? A Wanda Carvalho mandou aqui pelo Face: cabelos brancos têm estruturas diferentes? São mais difíceis para tingir? Pergunta nossa querida dona Wanda Carvalho, doutora. Os cabelos brancos, eles têm uma estrutura diferente, sim. Inicialmente, só por não ter as células, os melanócitos, o depósito de melanina ali no meio, ele já é um fio um pouquinho mais frágil e até pelo envelhecimento também ele acaba sendo um fio mais frágil. Ele, na verdade, é mais difícil de tingir porque, na verdade, você precisa depositar o pigmento lá dentro e é um fio que não tem nada de pigmento. Quando a gente tinge um cabelo que tem uma cor, a gente consegue mudar o pigmento e dar essa tonalidade. E quando a gente tinge um cabelo branco, a gente tem que depositar o pigmento.
Gente, quantas informações, nós vamos chamar mais um bloco, e no próximo bloco nós temos assim uma matéria sobre os tratamentos de cabelo. Então, quer assistir isso e muito mais, e o nosso momento de oração é no próximo bloco, que volta já o Vida e Saúde só para você.